O esporte é uma ferramenta importante no desenvolvimento dos municípios. Mais do que inclusão social, bem-estar pessoal e qualidade de vida, é sobretudo capaz de gerar ciclos econômicos. E faltando menos de um mês para a realização dos Jogos Olímpicos, como governos e instituições estão trabalhando com o esporte como oportunidade de negócios? Essa resposta você encontra no Rio em Foco Especial Olimpíadas 2016, que abre essa temporada com o Lidera Rio nos esportes. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe a gerente de políticas públicas do Sebrae RJ, Andréa Crocamo, e o gerente de comunicação de Furnas, Leandro Rosa. O Lidera Rio nos Esportes é um programa que vem sendo desenvolvido em todo o território do estado do Rio, capacitando profissionais da área com palestras e eventos. O objetivo é inspirar jovens a viver os benefícios do esporte e empreender nesse setor. Vamos ver a matéria. O projeto Lidera Rio nos Esportes está em sua segunda fase de operação e dessa vez o encontro foi em Petrópolis, região serrana do estado do Rio. Com o lema Queremos um Brasil com mais esporte para todos, especialistas realizaram palestras para atletas e profissionais de educação física sobre como trabalhar o esporte com um viés econômico. Ativar isso nos municípios é exatamente o grande desafio que a gente está trazendo e trazendo principalmente informação de como fazer isso. Um dos pontos, eu vou citar com exemplos, um dos pontos, por exemplo, Resende tem feito um trabalho belíssimo dentro disso. Imagina que você está conseguindo atrair para Resende algumas corridas diferenciadas, entre elas a Corrida das Montanhas. Então, nessa última Corrida das Montanhas realizada o ano passado em Resende, tiveram 1.700 inscritos que passaram 3 dias em Resende. Esses 1.700 inscritos, cada um levou pelo menos mais 2 pessoas. Então nós estamos falando de 5.000 pessoas, ou seja, 5.000 leitos que passaram 3 dias em Resende. Isso é um exemplo de como a economia do esporte pode impactar a cidade. Então, se é uma coisa que o esporte sabe fazer e consegue fazer muito bem, é mobilizar pessoas. Então, no momento que você mobiliza pessoas, você gera movimento, você gera atração, você gera visibilidade e você gera receita, porque tudo acaba tendo um consumo. Desde 2013 a gente está desenvolvendo esse projeto do Lidera Esporte, percorrendo os municípios, e isso ativou toda uma capacidade de organização dos gestores. O exemplo que a gente está trazendo agora é que foi criada uma rede de gestores, existe uma página no Facebook de rede de gestores, que neste primeiro momento ainda está sendo gerida pelo Sebrae, mas que o objetivo é que ela possa andar sozinha. Entender que o esporte é um segmento econômico importante, que hoje ele impacta 1,6 do PIB, e aí no pós-Olimpíada certamente ele vai estar impactando 1,9, foi uma grande visão estratégica dentro da área de políticas públicas. Nesse ano que a gente vive hoje, no ano olímpico, a prática do esporte tem que ser motivada e incentivada. Acho que não vale só trazer as Olimpíadas para o Rio de Janeiro e para o Brasil. E sim, a gente tem que ter uma continuidade. A gente tem que levar também incentivo para que as pessoas possam dar continuidade a todo esse trabalho. O Lidera Esporte, ele está trazendo para o município do interior uma oportunidade de desenvolver e fortalecer o esporte e principalmente o olhar para o empreendedorismo nessa atividade, que muitos municípios ainda não enxergam uma oportunidade de desenvolver um negócio ligado ao esporte. O Lidera Rio começou muito focado na gestão pública e depois foi ampliado para essa rede de gestores do esporte. Como tem funcionado essa edição? Na primeira edição, a nossa preocupação foi inserir o esporte na agenda pública. Normalmente, os secretários de esporte, gestores públicos de uma forma geral, trabalham o esporte ou como alternativa para os jovens em situação de risco ou então ligado à saúde do idoso. As ações, as políticas públicas eram sempre nessa linha. Nossa proposta na primeira versão, então, foi trabalhar uma agenda pública ligando o esporte e o empreendedorismo, entendendo que o esporte pode ser alavancador de desenvolvimento e oportunidades para a região. Nessa segunda versão agora, a gente trabalha, então, as futuras gerações do esporte. É associar
educação, esporte e empreendedorismo. Nós trabalhamos junto com os professores da rede municipal e da rede estadual de ensino, os universitários ligados à educação física, entendendo que eles são os praticantes e as futuras gerações, que eles possam trabalhar então a gestão do esporte e alavancar o desenvolvimento usando o esporte como um vetor importante nas localidades. E como é que Furnas participa e atua nesse projeto do Lidera Rio? A Furnas atualmente tem a maior participação no esporte brasileiro, né? A maior incentivadora do esporte. Hoje são 50 atletas apoiados pela empresa, entre olímpicos, paralímpicos e de esportes amadores. E nós utilizamos, né, projetos como o Lidera Rio como projetos parceiros, onde a gente consegue ter a sinergia do projeto de Furnas e agregando valor a um projeto já de concepção madura, de um objetivo claro, definido e unindo, né, a plataforma de Furnas ao Lidera Rio como exemplo numa parceria junto de Furnas com o Sebrae. Fala para mim um pouquinho sobre, e para os nossos telespectadores, sobre a importância do esporte na visão da empresa. Quer dizer, como é que o esporte agrega valor às ações da empresa e por que investir nesse segmento? Isso é muito importante. Furnas é a maior empresa de energia elétrica do Brasil, né? Então, assim, na verdade, o esporte ele se transformou num mecanismo de comunicação da empresa com a sociedade brasileira, né? Então, assim, nós montamos o projeto faz 3 anos e a gente se sente hoje muito confortável, né, e passar esse exemplo para as outras empresas. O esporte realmente ele traz um resultado muito importante, muito grande em termos de imagem, né, para a empresa, em termos de percepção de valor da marca e conecta diretamente com a sociedade, né? Então, assim, Furnas conseguiu, dentro dessa estratégia, montar essa plataforma esportiva enorme, né, com esses 50 atletas, e a gente utiliza os 50 atletas dentro das suas modalidades, das suas características, dos seus exemplos como embaixadores da marca e trazendo para dentro da empresa, né, o que o esporte tem de melhor, né, os grandes casos de superação, de disciplina, de performance, e utilizando esses 50 embaixadores da marca Furnas como exemplos, né, empresariais, não só para dentro, como para a sociedade também. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Andréa Crócamo e Leandro Rosa. Os mega-eventos esportivos são capazes de incentivar e acelerar diversos investimentos econômicos, tanto na iniciativa privada quanto no setor público, gerando emprego e impulsionando outros segmentos. Vamos ver a opinião de nossos atletas e professores que participaram do último encontro do Lidera realizado na região serrana. Eu acho que a coisa de maior importância nesse sentido é você trazer uma mentalidade empreendedora para um lugar que muitas vezes está um pouco longe da capital, assim, tá longe do centro do Rio, de onde tudo das Olimpíadas está acontecendo da Olimpíada. Eu acho que você plantar essa semente do esporte como coisa de valor econômico e não apenas como lazer, na cabeça de vários professores, principalmente professores de educação física, é uma coisa importantíssima, não para essa geração que está agora, que vai jogar os Jogos Olímpicos e vai se sair bem, vão ganhar medalha eventualmente, mas principalmente para as crianças, é a base que sofre muito no Brasil, por uma mera questão de estrutura. Então o que você faz? Você convencendo um bando de professor que tem contato direto com as criancinhas mesmo, você planta essa semente nelas e elas vão buscar, essa curva cresce em exponencial, é mudança atrás de mudança. Então você precisa convencer as pessoas de que esporte não é caridade. Você investir em esporte, você não está fazendo um favor a ninguém. Você está investindo em si mesmo, você está investindo na sua cidade. Você está fazendo uma coisa que essencialmente dá dinheiro, que movimenta a economia. Aqui dentro de Petrópolis, eu acho que é uma cidade que tem um grande potencial para atletas, existem vários atletas que podem ser formados aqui, mas infelizmente a iniciativa privada ainda não entendeu que isso pode ser um bom fator para a cidade, pode gerar renda, pode gerar emprego, diversas formas que você pode melhorar a cidade, não só no viés esportivo, mas na parte econômica.
Existem várias formas de financiar o esporte. A gente fala, tem até hoje em dia a plataforma do crowdfunding. Um dos pontos que se fala no setor público, né, um dos limites é sempre o orçamento. E a gente está no momento de crise econômica. Que outras formas existem? Como é que isso está sendo levado nesses eventos do Lidera Rio para os gestores de esporte e também para os gestores públicos? Um dos temas tratados dentro do Lidera Rio é justamente a obtenção de recursos. As prefeituras normalmente têm um recurso muito escasso ligado à pasta, né, ligado à educação física e enfim, ligado ao setor, à Secretaria de Esporte, para movimentar o setor no município ou na região. Mas existem recursos disponíveis em ministérios, instituições internacionais, instituições privadas, inclusive. Nós elencamos todas essas fontes de financiamento disponíveis e criamos um guia de fontes de financiamento para o esporte como uma forma de apoiar as prefeituras a entender que existe recurso e como captar esses recursos para poder apoiar o esporte na região. Que formas existem hoje de encaminhar projetos também, que sejam projetos importantes nas cidades para a empresa apoiar? O encaminhamento ele é natural, é normal, né? A Furnas tem abrangência nacional, então a Furnas está presente. Vocês abrem editais? A gente abre editais, mas normalmente é só encaminhar diretamente para a nossa área de marketing e a gente segue um modelo bem transparente, bem ético, analisamos tudo e aqueles projetos que têm maior sinergia, né, dentro da nossa estratégia, dentro do que Furnas vem fazendo, pelo menos nesses últimos 5 anos, a gente analisa, senta com o proponente, debate, negocia, né, e ali é uma construção a várias mãos, na verdade, né, nada decidido unicamente por Furnas ou deliberado pelo proponente. A gente tem muito carinho, muita atenção em relação a isso, né, e acreditamos muito, né, nisso, como foi comentado, e nessa iniciativa do Sebrae, eu acho que investir no esporte é barato. Isso tem que desmistificar essa questão do investimento. O esporte ele é um investimento barato, agora precisa ter um amadurecimento, né, dos setores como um todo, tanto o setor público, privado, órgãos como secretarias de esporte, ministério. Então, na verdade, eu acho que com esses grandes eventos, né, que o Brasil conseguiu trazer, e agora, assim, em vias de Olimpíadas e Paralimpíadas, eu acho que a gente vai conseguir ter um ponto de amadurecimento para desmistificar essa questão do investimento no esporte, trabalhando sempre em conjunto. No trabalho, eu acho que o Furnas hoje tem essa percepção, essa visão do trabalho integrado. Na verdade, não é uma empresa, não é um setor, não é o governo que vai conseguir resolver o problema do incentivo ao esporte. Eu acho que é um trabalho totalmente integrado, em conjunto de todos os setores desse contexto. Agora, tem um ponto importante que o esporte ele demanda um projeto de mais longo prazo, né? Quer dizer, investir no esporte, aumentar a base, não só de atletas, mas também de pessoas que investem nesse segmento, também demanda tempo, demanda esse amadurecimento que você também trouxe para a discussão. Pensando em termos de continuidade, quer dizer, a Olimpíada é só uma fase, a gente consegue, a partir desse amadurecimento, dar continuidade a isso, a investir mais na educação olímpica, que foi uma coisa que passou meio batido nesse tempo todo em que se discutiu, na opinião de vocês? Eu acho que tem resultados de curto, médio e longo prazo, né? Sem dúvida alguma, investir no esporte, em termos de geração esportiva, é um resultado mais de longo prazo, né? Olhando para a educação. Mas tem alguns outros resultados que são mais de curto e médio prazo. A gente falou aqui sobre a questão do esporte como potencial de desenvolvimento econômico. O esporte ele tem uma cadeia produtiva ligada especificamente ao próprio esporte, que mexe com vestuário, né? Mas ele tem também o potencial, nessa visão integrada que o Leandro falou, de alavancar negócios em outros setores de economia. O turismo ele é diretamente afetado, né? Foi falado já sobre a questão da ocupação da rede hoteleira, a gastronomia, a economia criativa, o esporte tem esse potencial. Então, olhar o esporte de uma forma mais integrada dentro da própria prefeitura, mas também com a sociedade, eu acho que a gente consegue ver resultados de curto prazo, ainda mais no momento de crise econômica, em que a gente precisa movimentar, né, negócios, e alguns outros certamente são de mais longo prazo, né? E aí requer esse amadurecimento. Quando a gente fala em termos de educação, ele é realmente mais de longo prazo. E em termos de modelo, Andréia, especificamente desse projeto do Lidera Rio nos esportes, foi um projeto pioneiro dentro do Sebrae também, falar de esportes e de gestão pública ao mesmo tempo. Há uma possibilidade de reproduzir essa experiência em outros estados também?
Realmente foi pioneiro, né? E não é à toa, o Rio de Janeiro estava no momento em que esse projeto foi concebido, estava respirando aí o clima olímpico, né? E o esporte, além do clima olímpico, o esporte ele tem muita relação com a vocação do Rio de Janeiro, né? Com essa questão da saúde, da beleza, né? Então o esporte e o Rio de Janeiro tem tudo a ver. E esse projeto nasce realmente aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente já tem demanda pelos bons resultados que a gente apresenta, a gente já começa a ter demanda de outros estados e é plenamente possível a gente levar, porque o esporte é educação, o esporte é saúde, mas é também empreendedorismo. Então, com certeza, esse modelo ele pode ser replicado em outros estados. A gente vai para o nosso intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos vivendo um momento ímpar. Todo esse trabalho de sensibilização, capacitação e empreendedorismo é o legado que vai ficar para a nossa história. Agora, pensando em termos de continuidade, a gente fechou o bloco falando um pouco disso. Que outras ações estão no radar de vocês nessa área dos esportes? Durante todo esse processo, né, do Lidera Rio, que iniciou em 2013, começa aí o planejamento, mas em campo mesmo, junto dos gestores públicos e das lideranças, começou em 2015. As ações começaram a ser colocadas em prática em 2015. E a gente teve aí a construção de planos de ação. E muitas dessas ações, elas começam a acontecer agora. A gente já tem um exemplo de sucesso na região serrana do Rio de Janeiro, em que já foi feito, primeiro, um mapeamento dos equipamentos esportivos que existem na região. Depois, foi feito um diagnóstico sobre o orçamento que é destinado efetivamente ao setor dentro das prefeituras. E foi feito um calendário integrado, considerando os esportes que cada prefeitura, que cada município realiza. Então a gente vê que as ações elas começam agora a gerar resultados. E é isso mesmo, né? Essas são as ações de médio prazo. Então a ideia é que a gente possa apoiar na implementação efetiva dessas ações para que elas saiam do papel de uma boa ideia e elas se transformem em políticas e ações efetivas que gerem resultados nos municípios. O esporte não é só o esporte por performance, né? Na verdade o esporte tem por detrás dele toda uma cadeia produtiva, gestão, empreendedorismo, e isso que tem que ser incentivado também. Então esse projeto do Lidera Rio, eu acho que traz muito esse elemento, né? O esporte, na verdade, é um objetivo, né, na verdade, mas por detrás do esporte tem toda essa cadeia, toda essa parte de gestão que é importante, né? Porque, na verdade, você planta uma semente e aquela semente ela tem que ser trabalhada ao longo do tempo, né? Seja de curto, médio ou longo prazo. Então, o Lidera Rio tem muito essa vocação, tem essa essência. E eu acho muito importante aumentar a plataforma realmente, né? Ter uma visão de Brasil como um todo, né? Trabalhando não só o estado do Rio de Janeiro, como estrategicamente hoje pela questão, né, da proximidade de Olimpíadas, Paralimpíadas, tinha todo esse diferencial, né, mas olhar os outros estados também para que a gente possa ter, né, isso como modelo de gestão pública disseminado por todo o país. Nesse processo, a gente está falando também da troca de experiências entre municípios, que é um tema que parece muito simples, mas que na prática às vezes é uma dificuldade de ocorrer. A gente vê também a questão do calendário esportivo, atrelado a calendários de turismo, quer dizer, é toda uma sinergia que a gente pode pensar como muito positiva, mas sempre fica ali aquela pergunta de como dar continuidade a isso. É importante planejar, né? E o planejamento ele precisa ser feito de forma integrada, não dá para pensar o esporte sozinho, sem ele estar associado à educação, a uma secretaria de desenvolvimento econômico, por exemplo, uma secretaria de turismo, porque as ações elas são complementares e é essa complementaridade que vai gerar resultados efetivos na região. Então, o dia seguinte é importante. O que a gente propõe sempre é que seja pensado um calendário, mas um calendário considerando as vocações regionais, né? E aí casado, e um calendário regional que também é importante. Não adianta pensar só no município, porque muitas vezes você pode ter um calendário que atraia turistas e turistas regionais para um determinado município e você ter um outro evento esportivo num outro município concorrente. A ideia de pensar integrado é justamente isso, para que não tenha concorrência dentro de uma mesma região, mas que possa ser pensado de uma forma mais estratégica. A gente está falando, então, de uma visão também empreendedora do gestor público, né? Dele pensar de forma integrada, pensando de que forma ele consegue
dar mais valor às ações que ele está fazendo ali, dar mais também repercussão. Isso, é um intraempreendedorismo, né, que a gente chama. Quer dizer, o gestor público ele tem que olhar a gestão do esporte em si, pensando em resultados, pensando nas metas, e o resultado ele vai ser tão melhor quanto as ações forem integradas de uma forma mais regional, né, olhando o todo. Acho que isso é importante. E esporte tem que caminhar com a educação, né? Assim, isso é um modelo mundialmente conhecido, maduro, de resultados, e a gente tem que perseguir isso. O esporte ele tem que estar associado à educação, ele tem que estar dentro de uma plataforma, como a André comentou, integrada de uma Secretaria de Esporte, uma Secretaria de Educação, uma Secretaria de Desenvolvimento, e unir, né, realmente dentro da escola a prática esportiva associada à educação. Assim, a gente acredita que Furnas tem um dos maiores programas educacionais do Brasil, como o programa chamado Furnas Educa, a gente tem nitidamente claro os resultados de unir educação e esporte. Então, assim, isso é fato. Então, a gente tem que perseguir isso, trabalhar nesse sentido para poder estar cada vez mais proporcionando oportunidades dessa integração dessas pastas, digamos assim, né, em termos de gestão pública. O verdadeiro legado, né, que a gente está falando. Tem o legado na área de infraestrutura, o legado de mobilidade urbana, a gente está vendo as grandes transformações que estão passando no Rio de Janeiro, mas a questão do esporte como um vetor de desenvolvimento é um legado que fica para o Estado como um todo, porque isso está sendo inclusive interiorizado, e acho que esse é o verdadeiro legado que a gente espera. Agora, todo projeto que dá certo, ele gera uma demanda gigantesca no dia seguinte, né? Quer dizer, a gente às vezes faz um movimento de chegar até os gestores, falar com eles e tal, e depois eles falam, ok, mas como é que você pode me ajudar? Como é que tem sido feito esse trabalho do dia seguinte do Sebrae? Que tipo de suporte vocês dão também para que esses documentos, essa interação de fato aconteça e tenha resultados? A gente se reúne com os gestores públicos, né, de uma forma regional, identificando quais são as ações prioritárias, porque também a demanda é muito grande, não dá para atender a tudo, né? E então, a ideia é que a gente possa priorizar ações e apoiar na implementação, por meio de consultoria, busca dos parceiros corretos, identificando muitas vezes as fontes de financiamento que existem para poder transformar aquela ação em realidade local. Mas realmente a demanda existe, né? A gente vê que o esporte é uma área muito carente de ações que olhem o esporte com esse olhar do desenvolvimento, integrando com o desenvolvimento econômico, com os diversos setores econômicos. As ações, como eu disse, elas são normalmente ligadas muito mais à questão da saúde, que tem a sua importância, lógico, e a área social. E para quem quiser acompanhar todo esse projeto, eu queria que vocês falassem agora de endereços para o dia seguinte, né? Para depois do programa. Endereços que as pessoas podem acessar. No Facebook tem essa rede de gestores, né? Isso, a rede de gestores, ela foi construída, ela tem 3 meses de existência, com todos os gestores ligados ao esporte que passaram pelo Lidera Rio, já são mais de 250 gestores, e a gente vê que é tão importante o tema, né, que já teve um alcance de mais de 22 mil visualizações no seu conteúdo. Então, convido a todos a curtirem, né, e seguirem aí a página do Facebook. E Furnas tem algum canal? Furnas também está super conectada na parte de mídias digitais, né? Então Furnas tem, para quem tiver interesse de não só acompanhar o projeto em parceria com o Sebrae, mas qualquer informação da empresa, institucional, projetos, não só da área de comunicação, de marketing. A gente tem toda essa parte de Facebook, Instagram, YouTube, então Furnas está bem alinhada nesse sentido. A página de vocês é www.furnas.com.br, também tem todas as informações concentradas ali, dentro da parte de mobilidade também, que hoje é um grande veículo de comunicação. Basta clicar Furnas, que vocês vão ter vários aplicativos com as informações institucionais. Então, assim, a gente tem investido bastante nessa forma de se comunicar com a sociedade. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Andréia, obrigada, Leandro, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br e acompanhar nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ou pelo www.youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.